Boa noite, LDG. Então, sobre aquele problema do estouro de memória, uma ideia que o pessoal me deu, já que eu pus um vídeo com o problema, agora que a gente resolveu, vamos postar a solução, né? O problema era que a gente não estava entendendo por que aqui no laço for, se A é menor do que 256, então não deveria ter estourado a pilha, mas ele estoura do mesmo jeito. Bom, eu já tinha resolvido, na verdade, o problema, dado um jeito de contornar isso daí, mas eu comecei a postagem no fórum porque o problema não era resolver ou dar um jeito de contornar o problema, porque eu tinha resolvido. O problema era entender o porquê que estava acontecendo isso, porque se A é menor do que 256, não estourou a pilha, não deu 9 bits, não passou de 8 bits. Por que acontecia? Bom, aí que o pessoal, a gente conversa daqui, conversa de lá, a gente chegou à conclusão de que o problema é no laço for aqui, certo? E aí o pessoal deu a ideia de eu reproduzir de novo o problema, para a gente isolar essa variável e mostrar como é o laço for que estoura a pilha, já que não pode ser o A, porque A é menor do que 256. Não existe problema sem causa, não existe efeito sem causa. Isso como o Yeshert falou, fantasmas não existem, né? Mas onde que está o problema então? Que parece um fantasma, né? Então, aí eu bolei algumas experiênciazinhas aqui, eu vou mostrar para vocês, vou tentar reproduzir, tentar mostrar aí o que aconteceu. Então tá. Então é o seguinte, eu fiz um delay curto aqui de 10, um byte A, defini um byte A, criei um void setup, um void loop, e aí dentro eu coloquei um laço for para menor do que 256, né? Portanto, não deveria estourar a pilha de memória, teoricamente. Dentro desse laço for até chegar a 255, portanto, antes de estourar a minha pilha, ele tem que imprimir A em forma binária. Quando terminar o laço for, ele tem que dar um serial print nessa barrinha aqui, ó, para então recomeçar o loop, certo? Teoricamente seria isso. Mas olha o que acontece. Vamos rodar aqui para a gente ver. Estourou. Olha aí, tudo bem. Ele chegou até A255. Mas aí ele recomeçou. Por que ele não imprimiu a serial print? Aqui no laço for, como é que ele trabalha? Ele começa com o valor A, executa o bloco de código, incrementa, compara com a minha condição. Executa o bloco de código, incrementa, compara, executa, incrementa, compara, executa e vai assim. Enquanto A for menor do que 256, ele vai fazer essas três instruções: incrementar, comparar com a condição e executar o bloco de código. Então, quando chegar a 254, ele incrementa, quer dizer, 255. Compara, é menor do que 256? Sim. Então, executa o bloco de código. Aí é que começa o problema, porque ele incrementa de novo. Antes de comparar com 256, se ele incrementar um valor do tipo byte, 256 estourou a pilha de memória. Se não estourasse, se a gente usasse aqui uma variável do tipo int, não aconteceria isso. Ele ia terminar a contagem e pular para a próxima sequência de instruções. Como a gente está usando uma variável tipo byte, que não comporta o valor 256, aí estoura a pilha e aí não aparece a barrinha lá que a gente estava vendo. É isso. Então beleza, vamos fazer um outro experimento para poder demonstrar esse efeito. Nós vamos preservar a variável byte A e aí nós vamos adicionar uma variável inteira B. Como vocês sabem, tipo inteiro suporta mais do que 256, suporta 32.000 e não sei quanto. E aí, em vez de incrementar A, que não suporta esse teste do laço for, esse teste de comparação do laço for, entre o último valor incrementado e o valor que eu tornei condicional, e aí nós vamos incrementar B, e aí dentro do código, dentro do bloco de código, nós vamos dizer que A é igual a B, ou seja, ele testou B,
que é uma variável tipo inteiro, que suporta o valor 256. Mas ele não testou A. Concorda? Ótimo. E aí dentro do bloco do código eu digo para ele que A é igual a B. Ou seja, ele não vai testar A, ele só vai testar B. E aí nós vamos botar para rodar. E vamos ver o que acontece. Olha lá, passou. Olha a barrinha aí, ó. Quer dizer, ele terminou o laço for normalmente, comparou que B é menor do que 200, não era mais menor do que 256, que a condição B maior que 256 menor que 256 era falsa, então ele não entrou no bloco de código e ele pulou para a próxima instrução. E aí matou a charada. Aí eu dei mais uma continuada aqui para fazer isso com deslocamento de bits. Usei a mesma técnica, ó. Um byte A, um int B. E aí eu incremento B, digo para ele que A é igual a B, mando imprimir a serial, mando imprimir uma barrinha para ele saber, para eu saber que ele saiu do laço for. Digo para ele que B é igual a A, ou seja, A aqui no caso vai ser 127, né? Porque é isso aqui. Ele vai fazer isso e vai deslocando o bit aqui para a esquerda, ó. Quando ele chegar a 128, quer dizer, na minha condição aqui menor do que 256, o último bit é 128, né? O último byte, no deslocamento, certo? Aí ele vai começar outro laço for, considerando que B é igual a A. Ele vai pegar o último valor de A aqui, né? E começar um novo laço for, certo? Aí ele vai dizer que A é igual a B outra vez, ó. Sacaram? Truque, ó. Primeiro eu digo que A é igual a B, depois eu digo que B é igual a A, agora eu digo que A é igual a B. Essa aqui foi pulo do gato aí, galera, mas tá valendo. E aí ele vai decrementar outra vez, então ele tem que ir deslocando da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Vamos lá? Subiu, barrinha, desceu, barrinha, subiu, barrinha, desceu. É isso aí, funcionou. Agora eu posso continuar os experimentos aqui com os meus escovadores de bits. Eu estou fazendo experimentos com escovadores de bits aqui, galera. Mas é isso aí, está respondida a questão e está isolado o problema e está bem entendido. Espero que isso possa ajudar outros aí que vierem a ter o mesmo problema. LDG, valeu!